Graça e paz, povo de Deus, bom dia, o Projeto é Jesus na Rua, esse é o Diário da Fé, o livro para meditação é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 6 em diante. Meus amados irmãos, nós estamos nesta pegada de fé, nas cartas de Paulo, e nós estamos vivendo, meus amados irmãos, uma situação que o diferencial entre nós e aqueles que não têm ainda, é que nós confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Isso nos dá uma ação completa. Isso faz com que nós tenhamos uma coisa que alguns irmãos ainda não têm, que é o quê? Que é a palavra da fé. Todos nós que aceitamos a ação vicária de Jesus Cristo em nossas vidas, nós temos a Bíblia para nos dar o entendimento daquilo que Deus quer que nós façamos. Mas muitas pessoas, eles não conseguem fazer isso, levar isso a bom termo. Mas nós que somos palavra da fé, exatamente nós fazemos isso. A forma que está sendo lido os livros de Paulo, as cartas de Paulo, é versículo a versículo, para que você tenha um entendimento do todo, não só de uma parte. Perceba que não há interpretação da palavra. Ela está dizendo isso aqui, mas ela quer dizer outra coisa. Não, ela quer dizer aquilo que ela está dizendo. Então, meus amados irmãos, nós temos em mente que as palavras que nós temos declarado, para que você declare na sua vida, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10 é o Pai Nosso. Lê o Pai Nosso quando você chegar na parte que diz, assim na terra como no céu, você declara o que você quer. Porque tem no céu, você basta trazer para cá, você é embaixador. Você já sabe disso. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores. Então nós temos direito, é nosso por direito. Em Marcos capítulo 11, do 22 em diante, diz assim, creiam em Deus. Em outra versão diz, tenha fé do tipo de Deus. Se alguém disser ao monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que esse fará o que diz, assim lhe sucederá. Meu amado irmão e minha amada irmã, ele está falando do coronavírus, de qualquer coisa, não é um monte hoje que está na sua frente. Declare isso, para que você usufrua de cura divina para viver em saúde divina. Muito bem. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo do 6 em diante. Ele diz assim, o apóstolo Paulo nos diz assim, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, mas apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem de vocês na Macedônia e Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte ficou conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que nós não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, porque eles relatam de como vocês nos receberam e se voltaram verdadeiramente para Deus, deixando os ídolos. Meus amados irmãos, esta era uma igreja, uma cidade totalmente idólatra. Eles tinham a idolatria era muito forte, era muito
muito, vamos dizer assim, latente neles. Agora, meus amados irmãos, a pergunta que não quer calar é essa: como você tem vivido a sua vida cristã? Com equilíbrio, com moderação, com ponderação e com um avanço contínuo? Sim, porque nós somos aqueles que avançam. Nós somos aqueles que avançam e não retrocedem. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que aquele que põe a mão no arado, o arado aqui, meu amado irmão e minha amada irmã, significa a pregação da palavra, e olha para trás, não é digno. Naquele dia, eu direi aos que estão à minha direita: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. E aos que estão à minha esquerda: Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Arreda-te, aparta-te de mim, que não vos conheço. Meus amados irmãos, isso é muito duro de ouvir. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: é a verdade, é a realidade. Nós não temos senão uma oportunidade de falar aquilo que nós temos condições de fazer. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está fazendo grandes mudanças em nossas vidas. Se você permitir. Lembre-se, ele não invade, ele chega e lhe propõe. Se você aceitar, como é que ele propõe? Veja bem como é que interessante esse nosso Jesus Cristo. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Mas se você não abrir, meu amado irmão, não adianta, ele não entra, ele não invade. Tem uma coisa, meus amados irmãos, que a gente precisa compreender. Por que Jesus Cristo pregava nos vales, nos montes, na beira do mar? Porque lá não tem portas. E tem um detalhe muito interessante: você precisava ir onde ele estava. Meus amados irmãos, nós temos que fazer uma coisa que é muito interessante, que é muito bom. A ponderação, meus amados irmãos, ela é uma virtude muito forte naqueles que creem em Deus. Ela é uma virtude muito forte, muito bonita de se ver naqueles que creem em Jesus Cristo e confessam a sua palavra. Meus amados irmãos, não deixe que as pedras falem. Não deixe que se levante uma jumenta para falar. Não deixe que se levante um animal mudo para falar. Pregue a palavra. Meu irmão e minha amada irmã, em tempos de coronavírus, hoje eu já fiz 2 cultos a partir de casa. E nós estamos vivendo uma situação extremamente boa, maravilhosa, gostosa de se viver, porque é pujante. Nós temos a oportunidade de fazer segundo aquilo que está descrito na sã doutrina de Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos, um abraço, que Deus nos abençoe e nos dê muita alegria, muita paz e muita prosperidade em Cristo Jesus.